Pessoal, fim da primeira fase do Campeonato Paranaense. Em vez de falar especificamente de cada jogo, eu achei que hoje era o caso da gente tentar fazer um resumão aí do que ficou para a sequência do Campeonato Paranaense. A última rodada teve lances decisivos até praticamente o último minuto do último jogo em andamento, que colocou inclusive o Operário como primeiro lugar dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Eu começo por aí. O Operário termina com a mesma campanha que o Atlético, garante-se pela sua defesa, a melhor do campeonato, que lhe deu um saldo de gols melhor do que o Atlético. O número de vitórias, empates e derrotas foi o mesmo, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Mas o Operário teve um pouco menos de oscilação do que o Atlético em termos de atuação. E a regularidade acaba sempre premiando numa sequência de jogos. São 11 rodadas, normalmente o time mais regular vai estar na frente. O Operário teve essa regularidade e por conta dessa regularidade, por conta da sua defesa, que sofreu menos gols, o Operário é o primeiro colocado. Méritos pro Bruno Pivetti. O Operário vinha de uma temporada em que faltavam gols. Nessa vez, nessa primeira fase, o Operário fez gols, fez 18 e conseguiu garantir o saldo, também pela defesa. Mas méritos pro Bruno Pivetti, destaque como treinador dessa primeira fase do Paranaense. O Atlético ganhou do Londrina, o Atlético ficou em segundo, o Londrina ficou em quarto. O Atlético usou aí praticamente seus principais jogadores, teve algumas preservações, perdeu o Matheus Felipe para o jogo de ida das quartas de final. Aí tenho certeza que muito torcedor está falando bem, até melhor que ele não tenha condições de jogar contra o Azures. E ganhou o jogo do Londrina na bola parada, né? Que é tão sofrida para o Atlético defensivamente e ofensivamente, mais uma vez fez a diferença. A cobrança do João Cruz, pegando toda a zaga do Londrina de surpresa para o gol do Ryan Palacios. Eu vejo o Ryan Palacios um jogador que pode ser mais utilizado pelo Barbieri, que hoje já colocou para estrear tanto o Tobias quanto o Patrick. O Atlético se desfez de mais um zagueiro, né? Liberou o Gamarra, então tem que trazer, além do Tobias que chegou e já jogou, tem que trazer mais um jogador para a defesa e entra como favorito a garantir a vaga na semifinal diante do Azures, enquanto o Operário enfrenta esse incrível São Joséense. São Joséense que, graças ao trabalho do Ageu, saiu da lanterna com 1 ponto e termina em oitavo com 13, 4 vitórias em 5 jogos, se eu não estou enganado, ou 4 vitórias em 4 jogos, mas de qualquer maneira o trabalho do Ageu é simplesmente espetacular. E vai caber ao Operário encarar esse emergente São Joséense que vem com a melhor sequência aí das últimas rodadas, junto com o Atlético nessa sequência do Campeonato Paranaense. Parabéns para o São Joséense pelo trabalho e parabéns para o Ageu, um técnico que tem que ser mais observado, principalmente por quem teve nele o símbolo da sua raça, o jogador que mais atuou com a camisa do Paraná Clube. O Ageu nunca foi sondado para ser técnico do Paraná, mas o Argel foi. E o Paraná perdeu para o Curitiba no Clássico, derrota por 2-0. Diego Tavares errou um pênalti. O Curitiba, no primeiro tempo, Curitiba e Paraná tiveram mais ou menos um número parecido de chances. O Curitiba criou uma sequência de oportunidades até fazer 1-0, e até como o Vini Paulista falou no intervalo do jogo para o Guilherme Moreira, na transmissão da RIC TV, Curitiba jogou bem até fazer o gol. Depois o Paraná mandou no jogo, o Riquelme teve 3 chances, uma delas a bola bateu na trave, e depois, no final do primeiro tempo, mais uma jogada pela esquerda. Os 2 gols saíram pela esquerda, um assistência do Everaldo, um com assistência do João Almeida. E no segundo gol, Della Torre fez mais um gol, colocando-o como artilheiro isolado do Campeonato Paranaense. Curitiba fica com a 3ª posição, ele buscava ser o segundo, mas em momento algum da rodada o Curitiba subiu para segundo durante a rodada, fica em 3º para enfrentar um Maringá, que teve nessa temporada a sua situação mais irregular. Eu falei da regularidade do Operário, mas o Maringá foi irregular. Teve muitos resultados de derrota e o Jorge Castilho certamente vai tentar ajustar o time para o mata-mata contra o Curitiba.
Maringá e Curitiba mais uma vez se encontrando. O Londrina, do Claudinei Oliveira, optou por preservar todos os jogadores pendurados. É uma decisão que o Claudinei tomou, levou o Londrina a enfrentar o Cianorte na próxima fase. Um Londrina que vai buscar a vaga na semifinal, podendo enfrentar o Operário numa semifinal. E dos outros times, né, passou o Azures, passou o Cianorte, passou o Maringá, passou o Azures com vitória, importante, é bom que se registre, e o rebaixamento de Rio Branco, que ficou por um gol, venceu a sua parte, né, fez a sua parte contra o Cascavel, mas acabou ficando por um golzinho fora da primeira divisão, com o Andraus se salvando. Rio Branco e Paraná, que subiram, agora voltam para a segunda divisão e voltam para um processo de reconstrução. O grande ponto dessas quartas de final do Campeonato Paranaense, do final dessa primeira fase, que vai ter agora nas quartas Operário e São Joséense, Atlético e Azures, Curitiba e Maringá, Londrina e Cianorte, é a chance agora sim, real, clara, de haver um Atletiba na semifinal. Caso Curitiba e Atlético, que são favoritos, passem por Maringá e Azures, eles se encontram na semifinal. Portanto, não haverá final Atletiba do Campeonato Paranaense. Virá um destaque no interior contra quem passar, né? Porque a gente pode falar, não vai ter Atletiba na final, mas primeiro Atlético e Curitiba tem que passar para a semifinal. A primeira fase do Campeonato Paranaense foi bastante disputada. O que parecia certo, que era o grupo dos 8 primeiros colocados, acabou virando do avesso ali na reta final, com a arrancada do São Joséense, a queda do Cascavel, que não consegue nem ficar entre os 8 qualificados, a triste situação do Paraná sendo rebaixado com antecedência, e os times da Série B, Operário, Atlético e Curitiba, acabaram ficando com as 3 primeiras posições. Acho absolutamente natural. Espero que o mata-mata tenha menos erros de arbitragem, tenha menos confusões e que tenha uma boa qualidade de jogo. Temos condições para isso. No final de semana, Atlético e Curitiba, por exemplo, vão ter que encarar Maringá e Pato Branco para enfrentar Azures e Maringá, enquanto Londrina e Cianorte não vão precisar viajar muito, Operário e São Joséense da mesma forma. As viagens mais longas ficaram para aqueles que são sempre considerados os favoritos ao título paranaense. Um abraço!